E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, aluno de Medicina da UEPA, e se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente o fornecimento de energia elétrica já foi restabelecido aí onde você mora. Hoje, terça-feira, dia 15 de agosto de 2023, por volta das 8 da manhã, aconteceu um apagão, uma interrupção no fornecimento de energia elétrica que acometeu pelo menos 25 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Até o momento da gravação desse vídeo não se sabe ao certo o que causou isso, mas eu decidi gravar porque você sabia que geração de energia elétrica é um tema que aparece bastante na prova do Enem? Então, aproveitando a deixa, eu separei para esse vídeo alguns conceitos fundamentais sobre energia, geração e distribuição de energia elétrica para você saber lá na hora da prova do Enem. Para começar o vídeo, é bacana a gente diferenciar dois conceitos que parecem iguais, mas na verdade têm significados diferentes, que seria o de matriz energética e o de matriz elétrica. A matriz energética de uma determinada localidade diz respeito ao conjunto de fontes de energia que são utilizadas para várias atividades, tanto a produção de energia elétrica, como a produção de combustíveis para automóveis, para a indústria, até o que você usa para cozinhar dentro de casa. Tudo isso vem de fontes e essas fontes correspondem à matriz energética de um determinado local. Já a matriz elétrica se refere ao conjunto de fontes de energia que são utilizadas para a produção específica de energia elétrica. Então a gente pode dizer que a matriz elétrica está contida na matriz energética de um país. Segundo esses gráficos da Agência Internacional de Energia, a matriz energética predominante no mundo se divide entre duas fontes não renováveis, que seriam o carvão mineral e o petróleo e derivados. Já em relação à matriz energética brasileira, apesar da predominância também ser do petróleo e derivados, nós utilizamos principalmente também duas fontes de energia renováveis, que seriam os derivados da cana-de-açúcar e a energia hidráulica. Mundialmente, a geração de energia elétrica é baseada principalmente em combustíveis fósseis. Já aqui no Brasil, a nossa geração de energia elétrica é baseada principalmente na energia hidráulica. Mas de que forma a gente consegue usar água para produzir energia elétrica? Na verdade, o que é utilizado é o fluxo da água nas usinas hidrelétricas. Como é que elas funcionam? O Brasil é cheio de bacias hidrográficas e isso favorece bastante a construção de usinas hidrelétricas. Para a construção de uma usina hidrelétrica é necessário um grande estudo prévio para entender de que forma a construção dessa usina vai afetar aquela localidade, já que muito provavelmente vai gerar uma grande área de alagamento, já que durante a implementação daquela usina hidrelétrica vai ser construída uma barragem, e essa barragem no curso da água vai gerar uma grande área de alagamento, que pode comprometer bastante a biodiversidade daquele local e a vida das populações que vivem naquele ambiente. A construção dessa barragem é importante porque é ela que vai fazer com que a gente consiga concentrar a energia potencial elétrica dessa água, que estava em movimento, mas que agora está barrada, para que posteriormente ela se transforme em energia cinética quando essas barragens forem abertas, e essa energia cinética do fluxo da água vai fazer girar turbinas. E essas turbinas vão fazer essa conversão da energia cinética do fluxo da água em energia mecânica. E essa energia mecânica vai chegar até um transformador de energia que vai pegar essa energia mecânica e transformar em energia elétrica. Muito se discute se a geração de energia elétrica pelas usinas hidrelétricas é uma forma limpa de produção de energia. Bom, de fato, você não está utilizando queima de combustíveis fósseis, então não tem todo aquele problema de contribuição para o efeito estufa, para o aquecimento global. Entretanto, a construção de usinas hidrelétricas precisa de um estudo prévio muito bem feito, porque gera sim impactos tanto na biodiversidade local quanto na vida de populações que habitam naquela região. Vocês podem lembrar, inclusive, de todas as polêmicas que envolveram a construção da usina de Belo Monte. Mas beleza, o transformador pegou a energia mecânica, transformou em energia elétrica, e agora como que essa energia vai sair dali e chegar na minha tomada? Vamos tentar fazer um passeio aqui pensando na distribuição de energia elétrica para a gente entender alguns conceitos da física. Depois que acontece a geração de energia elétrica feita pelo transformador, que pegou e transformou a energia mecânica das turbinas girando em energia elétrica, eu preciso que essa energia viaje por todos aqueles fios de alta tensão até chegar nas redes de distribuição, até chegar na sua casa. Primeiro, vamos entender o conceito de resistência elétrica. Como a gente está falando de fios, para isso tem uma fórmula, inclusive, que aparece às vezes na tua prova do Enem, que é o seguinte. Quando a gente pensa num fio, a gente pode pensar numa estrutura cilíndrica. Essa estrutura cilíndrica vai ter um diâmetro, vai ter uma largura e vai ter uma área da seção transversal. Você já deve ter escutado, inclusive, essa palavra. O que seria essa área da seção transversal? Eu tenho, por exemplo, essa fita aqui de colar as coisas. Quando a gente pensa nesse espaço que tem aqui, seria basicamente a área de seção transversal do fio. Vou colocar uma imagem aí para você também. Resistência à energia, resistência à passagem de energia. Se a gente pensar nisso, a gente consegue entender um pouco fora da fórmula. Quanto maior esse fio for, mais difícil vai ser para essa energia passar, porque ela vai ter que percorrer um longo caminho. Mas se a gente pensar, por exemplo, eu acabei de falar para você sobre a área da seção transversal. Se eu tenho uma área bem pequenininha,
essa energia vai passar com mais dificuldade. Se eu tenho uma área grandona, essa energia vai passar com mais facilidade. Então a gente percebe, quanto maior o comprimento desse fio, maior vai ser a resistência, e quanto maior a área da seção transversal, menor vai ser essa resistência. Quando a gente pensa na fórmula, a fórmula diz o seguinte pra gente: a resistência elétrica é igual à resistividade. O que seria essa resistividade? É uma propriedade intrínseca do próprio material. Cada material vai ter uma resistividade diferente e isso vai ser constante. Inclusive, se essa fórmula for cobrada na prova para você, esse valor da resistividade vai ser dado para você, porque você não tem como saber, é tabelado. Cada material tem o seu. Então, resistência elétrica é resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área. Porque dessa forma eu consigo criar essas relações de proporcionalidade. Então eu tenho esse conceito de resistência elétrica. Ali nesse fio eu posso ter vários elétrons livres, que seriam, entre aspas, essa minha energia elétrica. E esses elétrons, eles podem estar simplesmente parados, desordenados, e aí eu não vou ter a minha energia indo do lugar A até o lugar B como eu preciso. Se eu tiver, eu vou ter esses elétrons em um movimento ordenado desse lugar A até o lugar B. Para isso, a gente dá o nome de corrente elétrica. Corrente elétrica é o quanto de carga passa por um espaço em um determinado tempo. Mas aí a gente chega num conceito importante. O que faz esses elétrons terem esse movimento ordenado de um lugar A para o lugar B? E aí a gente chega no conceito de diferença de potencial elétrico. Se eu tenho um potencial elétrico aqui no lugar A, e se eu tenho um potencial menor aqui no lugar B, naturalmente esses elétrons vão caminhar e vão se direcionar para o lugar B. Na prova, como é que você vai calcular essa diferença de potencial? E na física ela é chamada da letra U. Essa DDP, essa diferença de potencial, essa tensão elétrica que é dada em volts, vai ser calculada da seguinte forma: essa tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente elétrica. Essa fórmula aparece muito na prova de física. Eu te passei aqui nesse vídeo basicamente duas fórmulas, que seria a fórmula da resistência e a fórmula da diferença de potencial. Só com essas duas você já consegue resolver várias questões e ir brincando com elas, porque se você perceber, essa fórmula da tensão, você consegue inclusive isolar a corrente, você consegue isolar a resistência, e desse modo você vai brincando com a fórmula e consegue encontrar diferentes coisas que você precisa. Obviamente esse assunto é bem mais extenso do que isso, mas com esse vídeo eu quis na verdade só plantar uma semente da curiosidade em vocês, para que vocês tenham um pouquinho mais de motivação para estudar esse assunto, por exemplo. Não só de física, mas como também a parte da biologia, como é que a usina hidrelétrica vai afetar aquela biodiversidade, por que o alagamento provoca isso, quais são as outras formas de produção de energia elétrica, porque tem produção de energia elétrica pela queima de combustíveis fósseis, pela usina nuclear, pela usina eólica, tem várias outras formas que você pode, a partir desse vídeo, também dar uma pesquisada para chegar lá na hora da prova do Enem sabendo. E é isso, ainda bem que esse apagão foi resolvido, foi um grande transtorno, na verdade, eu também passei por ele, ficou um tempão sem energia aqui, mas a gente pega essas adversidades e transforma em coisa produtiva, em conhecimento. Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, eu tenho vários vídeos falando sobre a prova do Enem e também sobre a faculdade de medicina. Se isso te interessa, se inscreve, dá uma olhada nos outros vídeos. E eu também queria te convidar para conhecer o meu material de redação pro Enem. Se você quer tirar mais de 900 na redação do Enem, eu produzi uma apostila junto com uma amiga minha, professora de redação, para te ajudar a conseguir tirar esses 900 mais de uma maneira bem rápida e fácil de você entender. Todas as informações sobre esse material estão no primeiro link aqui da descrição. Eu gostaria muito que você conhecesse lá, porque eu acho que pode te ajudar bastante, então dá uma olhada. É isso, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!